Nessa aula a gente abordou principalmente as características de como a gente pode evitar o desenvolvimento da mucosite periimplantar e da periimplantite. Essas duas condições são condições que se desenvolvem em resposta ao acúmulo de placa. Na mucosite periimplantar, o acúmulo de placa gera uma resposta inflamatória que leva aos sinais clínicos, de inflamação dos tecidos moles periimplantares. Essa é uma condição reversível, dada que o paciente consiga manter um bom controle de placa no médio a longo prazo. Embora essa condição seja reversível, ela é uma condição precursora para o desenvolvimento da periimplantite. E por conta da complicação e dos sequelas que são produzidas pela periimplantite, é importante prevenir tanto o estabelecimento da mucosite periimplantar, como tratá-la uma vez que o diagnóstico seja feito. Hoje, na população, cerca de 45% dos pacientes com reabilitações em plantos suportadas apresentam a mucosite periimplantar. E quando a gente passa para avaliar qual é a taxa da periimplantite, essa taxa varia muito. Mas quando a gente acompanha os estudos que avaliam a frequência da periimplantite no médio e longo prazo, a gente vê que cerca de 40% da população com implantes há mais de 10 anos apresentam a periimplantite. E o grande complicador é que essa doença, além de progredir numa taxa, de uma velocidade muito superior à da periimplantite e produzir defeitos ósseos que são, em média, 2 vezes maiores do que aqueles observados ao redor de dentes naturais, é uma condição cujo manejo clínico é muito mais complexo e os resultados são mais imprevisíveis. Então, não é comum o cirurgião dentista ou implantodontista não conseguir promover uma descontaminação da superfície contaminada do implante e, em função disso, ter um insucesso na terapia, o que a médio prazo pode, inclusive, levar à perda do implante. Então, o que eu trouxe nessa aula de hoje foi abordar 3 aspectos, em 3 momentos onde a gente pode atuar na prevenção da mucosite e da periimplantite ao redor de implantes. Então, a primeira estratégia, ela ocorre no momento da colocação do implante. Nesse momento, o cirurgião dentista pode prescrever um antibiótico terapia pré-cirúrgica, porque a evidência científica realmente mostra que a antibiótico terapia pré-cirúrgica sistêmica consegue reduzir falhas de osteointegração e infecções precoces. Da mesma maneira, uma antisepsia oral com digluconato de clorexidina 0,12% reduz de 8% para 4% falhas relacionadas à infecção pós-operatória. O segundo aspecto importante na prevenção das doenças periimplantares é a manutenção profissional. Alguns estudos demonstram que a realização de consultas profissionais regulares é capaz de reduzir em cerca de 55% a prevalência de periimplantite nesses pacientes a longo prazo e, de forma análoga, pacientes que fazem manutenção periódicas regulares apresentam também uma redução de 60% na taxa de perda de implantes após 4 anos de uso. E, por fim, a terceira e última estratégia é a educação do nosso paciente. A gente tem bastante estudo hoje na literatura que mostra que o acúmulo de placa leva ao desenvolvimento da mucosite periimplantar e que a restituição de bons hábitos de higiene oral leva à resolução desse quadro inflamatório. Ainda que a remoção do biofilme através da escovação seja o padrão ouro e é aquilo que a gente educa o nosso paciente, é importante saber também que alguns dentifrícios com formulação específica, eles podem auxiliar de sobremaneira na manutenção da saúde e estabelecimento da saúde periimplantar. Um estudo conduzido recentemente com pacientes com mucosite periimplantar
mostrou que pacientes que utilizavam Colgate Total 12 apresentavam, após 6 meses de uso, uma redução adicional em 13% de placa e 22% de micosite quando comparados aos pacientes que utilizavam um dentifrício fluoretado comum. E dessa forma, então, a gente percebe que o planejamento da terapia implante suportada deve não somente se ater aos aspectos cirúrgicos e da reabilitação do paciente, mas deve contemplar também estratégias preventivas para a manutenção da saúde dos tecidos periimplantares a longo prazo. Muito obrigada.